Seu meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia e hoje nós temos mais um personagem para estudarmos. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno, pega sua caneta, ora a Deus. Vamos conosco? Vamos lá para mais um? O personagem de hoje é Ismael. Ismael, a escrita em hebraico é desse jeito aqui, Ismael, e o nome significa Deus ouve. O significado do seu nome, Ismael, Deus ouve. Ismael era filho de Abrão. Como Abrão tinha uma promessa do Senhor de que ele seria pai de muitas nações, e a promessa estava demorando um pouquinho, o que aconteceu? Sara lhe dá a sua escrava Agar, que pode ser escrita com H ou sem o H, né? Então fica Agar, para que ela pudesse dar à luz através da sua escrava egípcia. Isso era muito comum na época, era um costume, isso era admitido, não havia problema nenhum, isso era da cultura daqueles povos. O filho havido de uma escrava, de uma serva, era como se pertencesse à sua senhora. Então, era uma maneira que Sara imaginou de fazer cumprir a promessa. E Abrão aceitou. O nome Agar quer dizer fuga ou mudança. Então, existem duas traduções possíveis para o seu nome. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos de idade. E aí, o que acontece é que, como Agar via que Sara era estéril, ou até então era estéril, não podia lhe dar filhos a Abrão, ela começou a ser insolente com a sua senhora, ela começou a tratá-la de forma não muito correta, a menosprezar Sara. E isso entristeceu demais a Sara, entristecia demais a Abrão. Não foi uma nem duas vezes que Sara conversa com Abraão em relação a isso e pede providências em relação a isso. Nós vamos fazer um estudo, o amado vai ter oportunidade de estudar uma comparação entre Agar e Sara. Nós vamos fazer esse estudo e aí o amado vai entender essa relação, que era uma relação muito tensa, muito ruim entre estas duas pessoas. De qualquer maneira, Ismael, nascido, ele habita com seu pai Abraão até o momento do desmame de Isaac. Naquela época, o desmame acontecia entre 2 a 3 anos. E era um motivo de festa, porque se a criança sobrevive até essa idade, significa que ela vinga, porque muitas crianças morriam antes dos 2, 3 anos, antes do desmame. E aí, nesse momento aqui, as tensões entre Agar e Sara começaram a ficar muito grandes, muito fortes, porque nós tínhamos um menino, Isaac, nascido com 2, 3 anos, e Ismael com uns 15, 16 anos. A tensão era muito forte, muito forte. Inclusive, Ismael era um menino muito maldoso em relação não só a Sara, como também em relação a Isaac. E havia um temor no coração de Sara de que Ismael pudesse fazer alguma coisa contra Isaac, pudesse machucar Isaac, ou até mesmo algo mais grave com Isaac. E a própria Agar, ela se tornava insolente, ela se tornava maldosa, ela se tornava muito agressiva em relação a Sara. O que acontece é que Sara pede para que Abrão tome providências e ele, não sabendo muito o que fazer, porque isso não era comum na cultura, era como se fosse um filho dele, era tido como filho legítimo dele,
ele ora a Deus e Deus diz a ele que ficasse tranquilo, que Ismael teria da parte do Senhor muito boas coisas, mas que a missão de Abrão estava com Isaac. Isaac era o filho da promessa. Ismael habita em Parã, numa localidade de nome Parã, e ele casa-se com uma egípcia. E ele dá origem a 12 tribos, né? Interessante isso, ele dá origem a 12 tribos, e estas tribos hoje são conhecidas como árabes. Eu preparei aqui para um amado um quadro da genealogia de Ismael. Ismael, filho de Abrão, ele toma para si, através de Agar, Agar é que vai atrás de uma esposa para Ismael, e ela lhe dá então uma esposa egípcia. Essa esposa egípcia dá a Ismael 12 filhos: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Gedir, Nafis e Quedemá. Estas 12 tribos, né, interessante serem 12 também, essas 12 tribos vão dar origem a um povo que nós conhecemos hoje com o nome de árabes. Ismael também tem uma filha de nome Malate. Malate, ela vai se casar com Esaú. Esaú, irmão de Jacó, é filho de Isaac. Então, o filho de Isaac, Esaú, se casa com a filha de Ismael, Malate. Bons estudos. Deus abençoe.